Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala galera, começa mais um live FJU direto aqui da Central FJU do Templo de Salomão. A galera já está por aqui participando dos esportes, mas eu tenho aqui hoje comigo a Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, pastor. O Arthur também. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, pastor. Quando eu olho pra você, Arthur, já me lembro de Mega Help. Quem esteve no Mega Help, não sei se eles vão te lembrar, que você estava todo caracterizado ali, né? Mas a Ana Paula também não é diferente. Eu lembro de você do Mega Help também, né, Ana Paula? Vocês levaram aquela escola, né? Qual é o nome dela mesmo? Da escola? A escola Zilda Arnes, pastor. É a escola Zilda Arnes. Sim, senhor. E os jovens foram ali, gostaram do Mega Sim, Help? senhor. Até hoje a gente faz o trabalho lá na escola. Daqui a pouquinho a gente pode comentar do projeto Help aqui na live FJU. E você que está aí sintonizado, sabe o que eu peço para você fazer? Compartilhe esta live com quem você conhece. Nós estamos ao vivo pela TV Templo, mas simultaneamente para as nossas redes sociais. Força Jovem Universal no YouTube e no Facebook e Oficial FJU no Instagram. Então, enquanto você compartilha, nós vamos a um pequeno intervalo, mas eu já volto porque vou falar hoje do Encontro Jovem que vai acontecer amanhã, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: aqui na Central Jovem nós temos um espaço para você e vamos mostrar aqui na Central FJU o que tem aqui para você. Vamos dar uma volta aqui com a galera do Projeto Mídia para você aprender, desenvolver o seu talento aqui com essa galera. Não saia daí, vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já já. Ah, se você não conhece a Força Jovem, então não desliga não, compartilhe com os jovens para que eles conheçam aqui também a Central FJU. Força Jovem Universal. A FJU está há 47 anos ajudando os jovens. Com 9 projetos, a FJU vem desenvolvendo talentos de toda a juventude. Projeto Esporte, com diversas atividades esportivas. Projeto Cultura, com companhias de dança, teatral e a banda FJU. Projeto Mídia, trabalhando em 4 departamentos como fotografia, mídias sociais, designer gráfico e produção. Projeto Help, o projeto com finalidade de ajudar jovens que têm depressão, crises de ansiedades e vêm sofrendo com automutilação e desejo de suicídio. Caso você ou alguém que precise de ajuda, nos envie uma mensagem via WhatsApp 11 2392 6910. 24 horas de plantão para lhe ajudar e a quem precisa. Todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Nos reunimos para encontrar nossos amigos e fazer novos, recebendo uma direção certa para o sucesso do nosso futuro. E uma vez na semana, temos a reunião do Algo a Mais. Uma reunião especial voltado para aqueles que querem algo a mais com Deus, buscando a direção do Espírito Santo. E aí? Já imaginou passar a madrugada com a galera da FJU? Isso é super possível com a FJU Night. Uma noite super especial de muita animação, redenção, entrega e de novo nascimento. E claro, estamos realizando mega eventos marcantes. Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Projeto Esporte Jovem FJU, Foto Challenge, Curta FJU. Somos ao todo mais de 200 mil integrantes só no Brasil. Mais de 60 mil voluntários em todo o país. Mais de 1,5 milhão de pessoas são beneficiadas anualmente pelos movimentos realizados pela FJU. E presente em mais de 130 países. A Força Jovem te ajudou de alguma forma? No
Força Jovem também eu comecei a me sentir útil. Me ajuda muito. Eles que foram me dando a base, né? A todo momento eu tinha um obreiro me ajudando, me mandando mensagem. Muito. Passei a desenvolver meu talento. Muito. Através disso tudo, eu vi que eu realmente precisava conhecer a Deus. Então foi através do Força Jovem que eu conheci a Deus. Eu me chamo Jéssica, sou muito grata pela Igreja Universal ter vindo aqui e a Força Jovem também. Muito obrigado, FJU. Eles me ajudaram a seguir em frente, olhar para frente, esquecer o passado e ver que eu podia ser uma pessoa melhor. Meu filho é outra pessoa mesmo. É um Pedro antes e um Pedro depois. A camisa que fica mais linda, a roupa que ele fica mais linda é com essa roupa aí. Procure um integrante da FJU e venha fazer parte da Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca. Voltamos com a live FJU. Você acompanhou aí o institucional da Força Jovem Universal, você viu aí a galera dos projetos. Na FJU nós temos vários projetos para que você, jovem, desenvolva o seu talento. E como prometido no bloco anterior, daqui a pouquinho você vai conhecer a história da Ana Paula e do Jonathan, que está aqui conosco. Eles, do Arthur, da Ana Paula e do Arthur, que está aqui conosco. E você vai conhecer um pouquinho da Central FJU aqui no primeiro pavimento. Depois a gente sobe lá no primeiro pavimento, aqui no térreo. Depois a gente sobe lá no primeiro pavimento para que você conheça melhor a Central FJU. Então vamos lá, galera. Olha, aqui tem o espaço da área de jogos, né? Para você que curte tênis de mesa, tá aqui a galera jogando mais aqui o tênis de mesa. Eu não sei, será que dá para dar uma palhinha ao vivo? Deixa eu jogar aqui. Aquele rapaz ali é bom? Vamos aqui, vamos ver quem sabe faz ao vivo, hein? 1-0, tá bom. Vou parar a live ganhando, né? Porque você sabe, né? Vitorioso para sim. E aqui a galera do Totó, né? As meninas estão aqui jogando, o homem tá aqui. Dá um oi pra live, pessoal. Aqui nós temos o outro Totó pra galera. Esse é um ambiente aqui da galera ficar animada. Aqui as meninas hoje estão jogando dominó. Quem tá ganhando? Mais ou menos, tá empatado. Aqui é pra galera do xadrez. Então, vários espaços aqui na Central FJU para você, jovem, desenvolver o seu talento. E a galera do jiu-jitsu já tá chegando, a galera de kimono já tá chegando. Olha aqui, ó. Daqui a pouquinho nós teremos o jiu-jitsu aqui. Essa é a academia da FJU para você, jovem, desenvolver o seu talento. E olha, tem um versículo aqui muito legal. Mostra aqui, por favor. Olha que bacana. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E essa força, jovem, está quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Então daqui a pouco nós vamos no primeiro pavimento. E olha, a coisa aqui é chique, viu, jovem? Você chegar aqui, você passa na recepção, dá um alô lá. Os pastor Felipe, pastor Welles está aqui na recepção. Você chega na recepção aqui, faz o seu cadastro, vem aqui, coloca aqui e passa na catraca e você vai ter o acesso aqui com a galera da FJU. Se você não sabe aonde ainda é a Central FJU, é aqui, ó, do ladinho do Templo de Salomão. O Templo de Salomão tá ali, ó. Rua João Boêmio 225, no Brás. Então, daqui a pouquinho eu volto mostrando mais a Central e nós vamos conhecer a história do Arthur e da Ana Paula que está ali. A gente já volta, não saia daí. Acompanhe como foi a inauguração da Central FJU. O que era sonho se tornou objetivo, saiu do abstrato e se tornou realidade. O empenho e dedicação do grupo Força Jovem Universal e todos aqueles que acreditam nesta obra tornaram possível a construção e inauguração da primeira etapa da Central Nacional FJU. Dia 1º de dezembro de 2024, um marco para o Força Jovem Universal. Com uma estrutura de encher os olhos, sua principal finalidade foi destacada ainda na parte externa da central, pelo bispo Renato Cardoso. Uma alegria muito grande a gente tem, não pelo lugar, tudo que é novo traz um prazer, mas
mais do que o lugar em si, né, a gente tem certeza que alegra a gente é saber o que vai acontecer aqui dentro. O que vai acontecer aqui dentro? Vai acontecer novas vidas. Pessoas vão nascer de novo, pessoas vão conhecer a Deus. Jovens vão ser formados, nova geração vai ser formada. Todos presentes puderam contemplar os detalhes do local, que contará com vários espaços, com total infraestrutura. Entre as diversas modalidades de cursos que a Central oferece, temos aulas de idiomas. Neste caso, neste momento, aqui nessa sala, acontece a aula de inglês. E a gente vai interromper um pouquinho essa sala cheinha de alunos para entender como que é possível, de repente, se cadastrar no curso e conhecer a teacher, certo? Hi, welcome! Aí já começou a complicar, mas sejam bem-vindos. Conta pra gente como que esses alunos eles esboçam o interesse em participar do curso e como que faz para participar. Nós sabemos que aprender um novo idioma depende de investimento. Então, a ideia é que a gente consiga desenvolver novos talentos, dar oportunidade para jovens tenham recursos ou não para investir, que eles consigam aprender. Então, a pessoa pode procurar o polo da FJU mais próximo e ter acesso às aulas. Nós não temos só aulas de inglês, temos espanhol, francês. Da sala de aula para a sala de dança, a Central oferece a oportunidade para aqueles que desejam dar os primeiros passos artísticos, se tornarem grandes profissionais da arte. Com uma área de 1.685 metros quadrados construídos, a estrutura ainda dispõe de espaços para aprender canto, teatro, esportes, mídias sociais e tecnologia. E na sala da banda, olha quem arriscou uma palhinha de incentivo para os jovens, na bateria e no violão. Vou aproveitar que o senhor já deu um show na bateria. Esse polo, uma estrutura super bacana para todos aqueles jovens que necessitam de auxílio e aqueles que já estão por aqui. A gente percebe que foi feito para realmente todos os jovens que se interessam em mudar de vida, né? Estamos aqui na sala da banda, mas a gente também percebeu, coloca aí aquela parte do tatame. A gente percebeu que tem vários esportes por aqui. O que de fato vai à lona para quem pisar aqui neste polo? Vai à lona é a ociosidade, a delinquência, né, a marginalidade, tudo que derruba os jovens hoje, as drogas, tudo de ruim, porque quem estiver aqui vai ter tudo de bom para fazer, desde manhã até a noite, 7 dias por semana. Então vai ser um lugar de positividade e de muita coisa boa. Você, né? Se ocupar com coisas que fazem bem, né? E também conhecer pessoas que fazem bem, porque isso é o propósito principal aqui, né? Você não vai ficar só jogando, dançando, brincando, você vai conhecer pessoas boas, você vai ouvir falar de coisas boas, porque nesse mundo você não tem isso por aí, você tem muita gente falando coisas ruins, que fazem mal a você, contaminam a sua mente, e aqui você não vai ser contaminado, pelo contrário, você vai ter um detox, eu imagino, né? Porque o ambiente aqui tem também a presença de Deus, que é o mais importante. E a gente vai ver replicado daqui para vários estados do Brasil, tenho certeza que isso vai ser um modelo, né? Para outros lugares e outros países. Então, finalmente chegou esse tempo de aproveitar e desfrutar agora do que vai ser feito aqui. E a todo momento, os convidados para esta grande realização chegavam e se admiravam com cada detalhe. Porém, muito além do que os olhos vislumbram, é o que o empenho deste grupo tem feito no interior de cada um que chega por aqui. Meus pensamentos mudaram até em muitas coisas, porque antigamente eu queria tirar minha vida, eu queria preencher com as outras coisas, e a Força Jovem, através da Igreja Universal também, me ensinou a vencer tudo isso que eu estava passando. Então, hoje em dia, eu não preciso mais daquilo que eu precisava antigamente para poder me preencher. Então, meus pensamentos mudaram. Eu vejo que eu sou feliz com o Espírito Santo e com a Força Jovem também. São mudanças como essas que mostram a importância deste trabalho realizado pelo Força Jovem Universal.
Uma estrutura dedicada a alcançar vidas, que também preza pelo conforto e respeito ao meio ambiente. As novas instalações são climatizadas e há sistemas para redução de até 40% no consumo de água. A segurança no acesso é reforçada por catracas com leitura facial. E olha que não para por aqui, ainda tem muita coisa para acontecer. Essa é a primeira fase dessa central. A gente vai começar a obra em breve da segunda fase, que é a extensão aqui para trás. Aqui nós vamos ter um auditório para 800 jovens, vai ter campo de futebol, quadra de futebol. Então, isso aqui é só a primeira fase. E surgiu, eu diria, há 5 anos atrás, que nós vimos esse prédio aqui. Inclusive, foi interessante porque o prédio tinha um problema de legalização e tal. E eu até conversei com o Bispo Renato e disse, olha, aqui podia ser a central. Ele falou, olha, seria ótimo, mas a gente tem esse problema, então ora. Eu falei, pode deixar que a gente vai orar. E orando, as portas se abriram, foi legalizado para que pudesse ser construído. Como que esse jovem que nos assiste pode encontrar esse espaço? É só você chegar aqui, Rua João Boemer, 225, as portas estarão abertas de manhã até à noite. E nós temos o nosso site, Força Jovem Universal, tem o Instagram, que é o oficial FJU, eles vão estar antenados com tudo que está acontecendo, os eventos que acontecem. Então é só procurar alguém no Força Jovem que eles vão trazer um jovem aqui. Voltamos com a live FJU. Você acompanhou aí como foi a inauguração da Central FJU, e a Central FJU é para todos os jovens. Você que está nos acompanhando aí, está gostando das atividades que tem aqui, e você quer participar, basta você vir aqui na Central FJU, do ladinho do Templo de Salomão, no endereço é Rua João Boemer 225. Esse espaço foi criado para os jovens da Força Jovem, mas todos são bem-vindos. Se você é um pai, uma mãe, e você diz assim, eu quero que meu filho participe deste local, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, como eu disse, depois de eu falar com a Ana aqui, nós vamos subir no primeiro pavimento, eu vou mostrar para você uma sala de aula que nós temos aqui, nós teremos cursos aqui, aulas, né, de inglês, de francês, de espanhol, de alemão, para você, jovem, desenvolver o seu talento e crescer na vida. Então, daqui a pouco a gente mostra mais aqui para vocês, mas agora eu vou mostrar para você na prática o como é bom estar aqui na Central FJU e chegar até a Deus, porque essa é a finalidade, de você chegar aqui e encontrar um ambiente saudável e, posteriormente a isso, você alcançar a sua salvação, a mudança, a transformação total da sua vida. Conta pra gente, Ana, como você chegou na Força Jovem? Qual era a sua situação? Então, pastor, quando eu cheguei no Força Jovem, eu estava sofrendo terror noturno, né? Eu estava nessa situação. Eu tinha ansiedade e eu só vivia trancada dentro do quarto. Eu cheguei num ponto que eu não queria nem ficar perto da minha família. Então, eu já estava desenvolvendo até depressão. Eu não queria nem estar perto da minha família. Não. Desculpa te cortar, com que idade? Eu cheguei, na verdade é assim, pastor, eu sempre falo, eu não cheguei jovem no Força Jovem, porque eu tive o conhecimento anterior, quando eu tinha 14 anos, eu cheguei na igreja. Mas na época eu era adolescente, né? E depois desse tempo eu me afastei. Quando eu voltei, que foi depois que eu me firmei, eu já estava com 27 anos. Você teve a oportunidade de conhecer a Força Jovem, a Igreja Universal, novinha, adolescente ainda. E por que você não permaneceu? Então, pastor, a minha mãe, ela me teve muito nova. Ela me teve com 18 anos, engravidou com 18 anos. E ela teve essa oportunidade também, quando ela era nova, antes até de engravidar de mim. E ela se afastou. E ela se envolveu com meu pai, né? Me teve. E ela até tentou, mas se afastou. Aí passou um tempo, ela tentou novamente voltar para a igreja. Aí foi quando eu já estava adolescente. Aí meus irmãos já eram nascidos também. E ela voltou. Só que também ela se afastou. E como eu era muito criança, né? Naquela época, 14 anos, realmente era criança. Então eu não permaneci. Eu até tentei ficar. Eu lembro que os jovens vinham me chamar. E a minha mãe não deixava. Ela falava, não, ela não vai. E às vezes eu até queria ir, mas minha mãe não deixava eu ir. E só te fez mal isso, né? Inclusive você que é mãe, você que é pai, você que é avô, avó, você tem uma influência muito grande sobre a vida do seu filho.
sobre a vida da sua filha. Traga ele. Se ele não consegue vir sozinho, traga você ele, para que ele esteja nesse ambiente com amigos de verdade. Às vezes você se afastou, né? E hoje você tem visto o sofrimento bater à sua porta. Você um dia esteve conosco, um dia você foi firme, né? Gosto de dizer que foi firme, foi uma pessoa que se apegou a Deus, estava lutando para agradar a Deus, mas você não nasceu de novo. E aí você acabou abandonando. E agora, nesse exato momento, você está colhendo frutos dessas frustrações, dessas decepções, mas há jeito para você. Se ela está aqui, é a prova que para você também tem jeito e você pode voltar e aproveitar a oportunidade. Às vezes você está sofrendo com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. E mediante tudo isso, você tem tentado vencer com a força do braço. Mas na força do braço você não vai ter bons resultados. Vai ter até alguns momentos que você tem um momento de distração. Por exemplo, esses jovens que estão aqui jogando agora, eles estão se distraindo, né? Estão ali jogando e às vezes nem está pensando na real situação que é a vida deles. Mas quando volta para casa, se Deus não mudar o interior, se Deus não transformar o interior, o que vai acontecer? Eles vão voltar com a tristeza, com a frustração, com as decepções. Por isso que você precisa buscar ajuda, buscar esse socorro, esse auxílio. Então, você dos 14 aos 27 anos, você ficou afastado de Deus. E os resultados foram síndrome do pânico, depressão. Eu tinha terror noturno também. Terror noturno. Foi uma coisa que eu me sentia com medo, porque eu estava dormindo, quando eu abri o olho eu estava em cima da cama, eu estava de pé no quarto. Então, assim, foi algo que eu comecei a sentir medo. Foi um período até que me fez voltar para a igreja. Uhum. E, além desses problemas, o que mais que você procura, onde você buscou felicidade? Porque eu acredito que você queria resolver esses problemas. Terror noturno, essa ansiedade. O que você fez para tentar resolver isso? Na verdade, isso daí foi de acordo com o que o senhor falou, né? Eu fui buscar felicidades e aí eu fui desenvolvendo tudo isso. Porque assim, aí minha mãe me teve, né? Só que quando ela me teve, eu fui morar com ela, eu morava com a minha avó. E aí o meu padrasto não aceitava. Então era briga direto dentro de casa. Ele não me aceitava, tudo era culpa minha. E eu muito nova, né? E, assim, eu fiquei na casa dela até completar a maioridade. Quando eu completei a maioridade, eu conheci uma pessoa pela internet. E assim, meses depois eu fui morar com essa pessoa, achando que ia resolver o problema. Eu falei, bom, agora eu vou ter uma pessoa. Só que no início foi até bem tranquilo. Passado um tempo, ele ficou desempregado, né? E aí as coisas foi ficando pior, né? Porque a gente tinha que pagar as contas, tinha que fazer compras em casa. E aí a gente começou a brigar muito. Foi aí que começou o real fundo do poço, porque foi quando eu falei assim, eu acho que eu vou começar a me prostituir, né? Eu ouvi dizer que dava muito dinheiro, né? E aquela ganância que a gente tem quando é jovem, né? E aí eu comecei a me prostituir sem ele saber. Então eu procurei um local, fui por conta mesmo. Procurei um local e comecei a me prostituir. Só que assim, ele fingia que não sabia, né? Eu fingia que eu não contava para ele, ele fingia que não sabia. Mas o pior de tudo era voltar para casa, né? Porque eu passava tudo aquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para essa casa, quando eu voltei para casa, pastor, parecia assim que eu estava suja. Eu tinha essa sensação mesmo de estar suja. Eu só chorava. Eu lembro que eu peguei o metrô e eu só chorava, né? Só que o que eu fiz, né? Eu pensei assim, realmente eu tô suja e tal, mas eu olhei, meu dinheiro estava no bolso. Eu falei, bom, eu vou voltar. E eu continuei voltando, só que foi ficando pior. Foi ficando pior, eu fui ficando uma pessoa mais amarga, fui ficando uma pessoa mais difícil de lidar. E as coisas foram ficando cada vez pior. Eu tinha uma condição financeira, né? Fui tendo dinheiro, mas por dentro só era tristeza. Tanto é que eu fiquei depressiva, só queria ficar sozinha. E assim, as coisas foram ficando cada vez piores. Porque ele sabia o que eu fazia, né? Ele descobriu. E aí as brigas estavam cada vez piores. E aí eu falei assim, bom, chega, né? Eu vou viver minha vida, porque agora eu tenho condição de me sustentar, de morar sozinha, né? Isso já estava com uns 20 e poucos anos. Aí eu terminei com ele, separei. Só que ele começou a me seguir, né? Além de tudo que eu passava no lugar onde eu trabalhava, né? Onde eu tirava dinheiro, porque era dinheiro fácil, né? Mas não era fácil, não era nem um pouco fácil. Eu comecei ele começou a me seguir. Então um dia ele entrou dentro da casa e abusou de mim. Abusou de mim com uma faca no pescoço. E assim, pastor, quando eu paro para lembrar dessa situação, eu penso assim, aquele período eu fiquei com muito medo.
Mas eu pensei assim, se ele me matar agora, pelo menos o meu sofrimento vai acabar. Então, eu lembro que eu até desafiei ele estava em cima de mim com a faca no pescoço e eu falei assim, mata, mata. Porque, na verdade, eu queria mesmo que ele me matasse, né? Por mais que eu já sabia para onde ia minha alma, porque eu tinha tido contato com a igreja, né, muito nova, eu queria acabar com aquele sofrimento, porque realmente eu sentia muita dor na alma, né? Só que aí, né, ele não me matou, né? E aí deu polícia e tudo, e a gente separou de vez. Aí eu fui morar com a minha avó. Mas eu não larguei a prostituição. Aí que eu me afundei mesmo. Porque se tornou um vício mesmo, né? Um vício do dinheiro, um vício de estar ali. Só que durante o dia, né? O que acontecia? Eu trabalhava nessas casas durante o dia porque eu tinha medo de ser vista. Só que eu já estava perdendo até o medo. Eu comecei a trabalhar na noite. E aí eu comecei a beber. Para poder continuar naquele vício, eu comecei a beber. Então eu só conseguia fazer os programas bêbada, então eu virei alcoólatra. Eu cheguei a ponto que eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu tive que tirar garrafas e garrafas do meu guarda-roupa, porque eu me tornei uma alcoólatra, muito nova, né? Então eu só conseguia fazer os programas bebendo. E aquilo foi ficando cada vez pior, cada vez pior. E quando eu lembro disso, pastor, eu lembro que assim, na minha mente, eu lembro de ouvir uma voz assim, falando assim, ora. Só que eu falava, e eu lembro de responder com a minha boca mesmo. Eu falava, não vou orar. Porque eu culpava Deus também, né? Porque como eu já tinha ido para a igreja, eu ficava pensando, por que Deus não me ajudou? Por que Ele não me ajuda? Então eu desenvolvi também até uma mágoa de Deus por conta disso. E isso o tempo foi passando. Eu morava com a minha avó e ela não sabia nem o que acontecia. Às vezes eu falava assim, eu vou viajar, vou para casa de tal amiga. Eu passava dias fora, só me prostituindo. Fazia muito dinheiro, mas não tinha vida. E nesse período também eu conheci, porque assim, as pessoas que geralmente se prostituem, né? As mulheres, as moças, elas se envolvem muito com os espíritos, né? Para quê? Para ficar mais sensual, para ter mais clientes, e eu acabei me envolvendo também. Então, foi ficando cada vez pior. Eu ainda me envolvi com os espíritos a ponto de estar vendo pessoas, até fazendo trabalhos com o meu nome envolvido. E dentro de mim eu sabia exatamente assim, que eu preciso mudar. Só que eu ficava assim, Deus não se importa comigo mesmo, Deus não se importa comigo. Então eu não estou fazendo mal para ninguém, estou fazendo mal só para mim. E aí isso o tempo foi passando. Então eu continuei me prostituindo durante um bom tempo, assim, anos, né? E me envolvendo com espíritos. A ponto, pastor, que uma das vezes que eu realmente fiquei com muito medo, que eu falei, não, eu acho que eu preciso largar isso. Foi uma vez que eu saí fugida de uma casa. Tava tendo muito movimento nesse dia, muitos homens indo lá, né, como clientes. E aí uma moça, assim, do nada, né? Hoje a gente sabe que não é do nada, mas do nada, assim, ela se revoltou contra mim. Ela falou, vou te matar. E eu lembro que eu senti muito medo. Tanto é que todo mundo que estava lá falou assim, foge porque ela vai te matar. E eu saí fugida de lá. Eu até larguei minhas coisas lá nesse dia. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu falei, não, chega. Eu pensei assim, né? Se eu arrumar um emprego normal, tudo vai mudar, vai ser diferente. E eu arrumei esse emprego. Só que nada mudou, né? Eu continuava com... Aí foi que desenvolvi o terror noturno, foi que eu desenvolvi a ansiedade. Eu comecei a ficar depressiva, só queria ficar dentro do quarto. E mesmo trabalhando na empresa que eu trabalhava, eu ainda atendia alguns clientes fora. Então, assim, a minha vida ela não andava. Dentro era só tristeza, eu só chorava. E desejava a morte, né? E por fora eu não tinha convívio mais nem com a minha família, né? Então, assim, era só dinheiro, era só o que eu tinha. Não tinha paz, não tinha alegria. Quando você diz que tinha dinheiro, eu vou entrar nesse ponto, mas eu só queria te fazer uma pergunta. Quais conquistas você tinha material? Você conseguiu com esse dinheiro comprar uma casa, ter... Nada, pastor, porque o dinheiro entrava pela uma mão e saía pela outra. Porque eu estava sempre saindo com amigos, né? Eu queria esbanjar, eu mostrava, realmente eu tinha dinheiro. Mas eu esbanjava, porque eu não sabia... Que construir nada, né? E existe aquelas pessoas que conseguem construir também.
né? E às vezes você é jovem, é um jovem que vive em cima, assim, poxa, se eu tivesse esse carro, eu ficaria feliz, se eu tivesse essa casa, eu estaria feliz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, carro é lata, casa é parede, é tijolos. Isso não vai te trazer felicidade. Tudo isso passa. A felicidade, ela tem que estar dentro de você, independente do que você tem do lado de fora. Mas para isso, você precisa conquistar o maior bem, que é a presença de Deus. Porque é uma luta que o jovem vive hoje em busca dessas conquistas, achando que vai suprir a necessidade. Mas você está aí falando. Por um lado, você não conseguiu conquistar nada. Se tivesse também conquistado, não teria resolvido o problema, né? Porque o problema era interior. E quando foi que você partiu para resolver essa situação? O que fez você chegar até aqui? Então, pastor, aí foi quando eu decidi, eu falei, eu vou arrumar um emprego que vai resolver. Eu realmente arrumei um emprego. Só que não resolveu, eu continuei naquela situação. E eu lembro que a minha avó ela já ia na igreja. Ela já ia na igreja, ela me chamava e eu falava que não. E eu passava, quando eu voltava de ônibus desse lugar que eu trabalhava, eu via uma igreja universal. E aí eu passava assim de frente e eu falava assim, não vou. Não, pra lá eu não vou. Porque depois que a minha mãe se afastou, eu fui para vários outros lugares, várias outras igrejas, e nenhuma eu me firmava. Dentro de mim eu sabia, exatamente, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não queria, essa é a verdade, não era nem que eu não tinha força, eu não queria dar o braço a torcer para Deus, né? E eu passava em frente a essa igreja universal todo dia, depois que eu ia trabalhar eu passava. Então aí chegou um ponto que eu falei assim, não, eu vou tentar. E eu tentei um dia, enquanto eu estava tentando eu não conseguia, eu falei, não, sexta-feira eu vou, quarta-feira eu vou, não, domingo de manhã eu vou. Não conseguia ir, pastor, durante um bom período. Aí até que um dia eu decidi, eu cheguei em casa, eu lembro que eu deixei as coisas, não fui com nada, celular, não fui com nada, eu só fui até andando. Nem sabia o horário que ia começar. E eu lembro que quando eu cheguei, eu fui abordada justamente por 2 jovens. Eu ainda cheguei e falei assim, não, eu não sou jovem não, eu não sou. Não, e o jovem ainda falou assim, não, você é jovem, poxa, vem, ó, tem um encontro jovem tal dia. Eu falei, tá bom, vou pensar. Aí eu participei de uma reunião. E ali eu só chorei. E quando acabou, o pastor falou, quero falar com você. Aí nisso o pastor veio falar comigo. E aí eu falei, bom, ele vai vir falar comigo, né? Ele veio e falou assim, para de chorar. Eu contei a minha história para ele e ele falou assim, para de chorar. Porque você chorar não vai resolver seu problema, né? Olha tudo que já aconteceu. Chorar não é a solução. E aqueles jovens que me chamaram, né? Me chamou para estar no domingo. E aí foi quando eu comecei a frequentar o encontro jovem, né? Porque eu me sentia assim, meio... Eu falei, não é pra mim, eu tô aqui porque me chamaram. Só que não, pastor. Na verdade, eu falo o que eu sempre falo para os jovens. Eu falo assim, o Força Jovem foi que me fez firmar. Por mais que eu não tivesse a idade de jovem naquela época, foi o Força Jovem que me ajudou. Porque muitas das vezes eu te senti muito sozinha e eu tinha ali o Força Jovem, né? Era um apoio que eu tinha ali no início. Então eu comecei nesse processo. Às vezes eu ia um domingo sim, um domingo não, né? Tinha algo a mais, eu ia um ou não. Mas eu comecei a ir. E aí eu comecei a me firmar. Eu já tinha abandonado a prostituição, eu mentia muito, eu era muito mentirosa. Eu já tinha abandonado a mentira, já tinha abandonado o vício da bebida, mas eu ainda não tinha paz, né? Eu tinha aqueles momentos, né, de alegria e tal. Depois, quando chegava em casa, voltava tudo. E aí foi quando o pastor ele sentou comigo e me explicou, né? Você até então tinha dado uma melhorada na sua vida. Você mudou os comportamentos, mas dentro de você ainda era a mesma pessoa, né? Você entendeu que coisas que você estava fazendo eram coisas erradas, por isso que você parou, mas o seu interior ainda não era um novo interior, ainda era destruída. Sim, senhor, eu ainda me sentia... E eu lembro de pensar assim, nossa, mas eu venho na igreja, ainda me sinto pesada. Ainda me sinto assim, né? Me sentia pesada, me sentia suja. Esse é um erro de muitas pessoas. O que acontece? Muitas pessoas, elas dão uma recalchutada. Sabe o que é uma recalchutada? Uma melhorada. Muda os comportamentos, né? Aquele ambiente que a pessoa frequentava, agora ela não frequenta mais. O jeito que a pessoa falava, agora ela mudou o jeito de falar. Aonde a pessoa ia, agora ela não vai mais, porque ela sabe que aquele ambiente não é legal, mas ela mudou do lado de fora. E isso é um perigo, porque para você voltar a ser quem você era antes, é um pulo. É uma chateação que acontecer dentro da igreja, é uma situação que você passar no trabalho e você vai pensar assim,
Eu estou indo na igreja, não está adiantando nada. Eu estou buscando a Deus, não está adiantando nada. Na verdade, você não está buscando a Deus. Você aprendeu algumas coisas, mudou o comportamento porque você viu que não era bom, mas isso não foi uma transformação completa. Por isso que nós estamos vivendo a campanha do Rio Jordão, a Fogueira Santa do Rio Jordão, para que você passe por esse Rio Jordão, tenha uma nova vida, mas para isso você tem que se arrepender da vida que você tem levado. Até então você não tinha se arrependido mesmo, né? Você mudou o comportamento, mas não houve aquele repúdio pela vida velha, né? Não, senhor. Eu lembro de orar a Deus e eu senti aquela hipocrisia, porque eu orava a Deus, mas eu não sentia assim, não acreditava nem na oração que eu fazia, porque eu ainda tinha a mágoa de Deus, né? E o senhor está falando assim da gente se entregar. Faltou isso. Eu fiquei 1 ano protelando, só ali, um dia eu vou, um dia eu não vou, um dia eu quero, um dia eu não quero. Eu fazia a minha vontade, né? Eu estava ali querendo servir a Deus do meu jeito, né? Você está aí, você não tem certeza do seu novo nascimento, do seu batismo no Espírito Santo. Olha, não foque em mais nada, foque em nascer de novo. Foi isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. É necessário que você nasça de novo, porque só assim você vai permanecer. E aí, depois de 1 ano, o pastor chamou você para conversar. Aquela conversa foi decisiva? Então, ele falou, Ana, ele realmente falou, Ana, você já está há um tempo, e aí? Né? Eu lembro que o pastor ele era bem firme mesmo, assim, não que ele chamava atenção, mas ele era firme no que ele falava. Eu lembro que quando ele falava, eu até ficava olhando no olho dele assim, porque realmente ele era firme. Ele falou assim, se o Senhor Jesus voltar, você vai ficar. Não adianta você estar dentro da igreja. E aí aquilo entrou dentro de mim, pastor, entrou a ponto de eu falar, não, agora eu quero me batizar nas águas. Porque eu falei assim, eu preciso, né? E ele falou assim, aí ele me orientou. Faz, isso aqui, você, como que você tá, assim. E ele foi me orientando mesmo, ele foi me aconselhando. Então ele me atendia praticamente toda semana, eu tava ali sentada e conversando, falando como eu tava, né? E aí foi quando eu falei assim, eu preciso, eu necessito. E aí eu comecei a entregar. E chegou um ponto de eu falar, aí eu me batizei nas águas, né? E aí assim, eu enxerguei o batismo nas águas como algo sério. Eu falei, agora é tudo pelo tudo, né? Meu tudo pelo tudo de Deus. Então assim, agora que eu me batizei nas águas, eu preciso realmente eliminar tudo. Eu lembro que mesmo quando eu estando na igreja, eu ainda escutava muitas, não que isso, né, seja errado, mas eu escutava muitas músicas seculares, muitas coisinhas assim, que eu via que estava me afastando de Deus, que era coisa assim que eu estava dando mais atenção para as coisas do mundo. Então eu falei, não, é radical, eu vou cortar. E eu comecei a cortar tudo, amizades, várias amizades eu tirei, principalmente as amizades, né, da época que eu me prostituía, eu tinha muito contato ainda, eu comecei a cortar. Muitos bloqueios no WhatsApp, muitos bloqueios nas redes sociais, muitos bloqueios. E aí eu me batizei nas águas. E aí foi um processo que, aí nesse período da batismo nas águas até eu receber o Espírito Santo, teve o jejum de Daniel, teve várias campanhas na igreja que eu me lancei. E o pastor, ele estava sempre me trazendo para perto, sempre me trazendo para perto. E eu fui me envolvendo cada vez mais com as coisas de Deus, né? Ele me ensinou como ler a Bíblia, então foram coisas assim que foi um ensinamento mesmo. E aí eu me batizei nas águas, 3 meses depois eu recebi o Espírito Santo, mas eu fui com toda a sede, eu realmente me arrependi. Mas antes de receber o Espírito Santo, aconteceu umas semanas antes, aconteceu uma situação. Porque eu estava sempre ali, eu falei, meu Deus, eu já me batizei nas águas, eu já entreguei tudo, já me arrependi, o que falta? Eu comecei a perguntar para Deus, o que o Senhor quer, o que falta, e comecei a bater nessa tecla, o que falta, o que falta. E aí eu entendi, eu estava colocando, ainda tinha algo no lugar de Deus, né? Eu ainda tinha a minha mãe no lugar de Deus, né? Eu coloquei tudo no altar, mas eu ainda tinha sentimento. Então eu era muito assim, sentimental ainda. Tudo que minha mãe falava eu ficava sentida. Então eu estava colocando ali ainda a família no lugar de Deus. E eu entendi. E aí foi nesse período, nesse tempo, que eu falei assim, não, eu amo a minha mãe, mas ela tem que ter o lugar dela. E Deus tem que estar acima de tudo. E eu fiz um voto com Deus, foi uma vigília que teve lá na minha igreja. Eu fiz um voto, nesse dia até o coordenador chamou todos os jovens. Ele deu uma palavra antes da vigília, orientou a gente, falou assim, essa é a sua vigília. Eu lembro que ele falou realmente isso, é a sua vigília. E ele fazia um acompanhamento com a gente. E a gente ficou na frente. Ele falou, a gente vai buscar todo mundo junto.
E naquela vigília foi que realmente eu tive a certeza, porque eu estava colocando a minha mãe no lugar errado. Estava tendo sentimento por ela que não era para eu ter. Estava colocando Deus abaixo da minha mãe. O que mudou dentro de você a partir daquela madrugada? Pastor, tudo, porque assim, eu não tinha paz, eu não dormia. As madrugadas para mim eram um inferno. Né? Sem contar que eu era dependente de bebida alcoólica, eu era dependente das pessoas. Acabou essa dependência? Não tem mais nada disso, pastor. Dorme? Até demais, tem que cuidar. Tem que É cuidar. feliz? Muito, e hoje você faz parte do projeto Help. Sim, senhor. Né? A gente falava no início da live que você conseguiu ali levar vários alunos para o Mega Help e hoje você está acompanhando eles também. Sim, senhor. A gente até conseguiu chegar em várias outras escolas antes e depois do Mega Help. Né? E assim, tudo isso que a gente passa, que a gente passou, eu falo com eles, a gente acompanha eles, né? Claro, a gente vai conversando com eles. E você sabe o quanto é bom acompanhar alguém, né? Você foi acompanhado, ficou um ano ali, mas quando alguém começou a te acompanhar, a sua vida desenvolveu. Você faz parte da Força Jovem, qual local? Eu tô no bloco de Itaquera. Qual é a igreja? É Vila Verde. Vila Verde. Qual que é o dia e o horário do Encontro Jovem lá? O Encontro Jovem lá é todo domingo, 3 da tarde, pastor. Então, nesse domingo, 3 da tarde, qual horário? Qual o endereço? É Avenida Imperador 6510. Avenida Imperador? 6510. 6510. Então, se você é de Vila Verde, vai lá com a galera da Força Jovem lá, a Ana Paula vai estar lá, toda a galera da FJU, tá bom? Vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já, não sai daí. Fica ligado, galera. Já voltamos com a live FJU. Já estamos implementando o trabalho com os jovens. Nós vamos ter a maioria das modalidades de esportes. Nós vamos ter bandas na igreja. A chance, a oportunidade, a Igreja Universal do Reino de Deus vai te dar de graça. E você não tem que pagar nada não. Amém, pessoal? Escute o que eu estou falando. Vai arrebentar. Eu passei pela Força Jovem e me ajudou, acrescentou na minha vida. Dê de volta como hoje você está recebendo para ajudar outras pessoas. Somos o som que vai além da melodia. Somos a arte que você ainda não assistiu. Somos a dança que mexe com sua vida. A força que nos move, sei que você nunca viu. Vou mostrar o meu talento, agora eu quero me apresentar. Nascemos pra vencer, meu time torce pra me ver ganhar. Unidos somos fortes, sempre prontos pra te ajudar. Nossa missão é importante, vem aqui, é o seu lugar. Nossa missão é formar jovens visionários. Nós ajudamos você a encontrar o seu lugar. Vem e cola com a galera que é boa de comunicar. É a voz da Força Jovem, é o mídia que vai divulgar. Nossa equipe está sempre pronta pra te auxiliar. No encontro bem atentas, tudo pronto pra te ver chegar. Bem-vindo à FJU. Aqui somos muitos, mas todos são um. Nossa força é um dom que vence até o impossível. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais um. Somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Já pensou em uma vida nova, livre do peso dos erros do passado? Bem-vindo a ela, a sua nova vida.
acontece sempre, porque Ele está vivo. E é Ele que vai nos guiando. Então você tem a oportunidade agora de encontrar com Ele, de encontrar com o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. E agora com vocês, o grande finale. Voltamos com a live FJU. Como prometido, a live vai se encerrar daqui a alguns minutinhos, mas eu prometi
que é lá no primeiro andar aqui da nossa central, então nós vamos lá. Mas, Ana, muito obrigado por estar aqui. E Arthur, não vai dar para contar a sua história hoje, mas segunda-feira você volta aqui na central, combinado? Combinado, com toda Pode certeza. ser? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom. Esse é um ambiente muito legal e todos os dias tem jovens aqui que já não saem mais daqui da Central FJU. Ana, muito obrigado, tá? Vamos lá comigo? Vamos no primeiro pavimento agora. Você vai conhecer o primeiro andar aqui da Central FJU. Vamos lá. Aqui é um ambiente muito legal. Como eu mostrei anteriormente, aqui é a área dos jogos, mas aqui é um ambiente de leitura. A galera aqui já está concentrada. O Vitor está aqui. Dá um oi aí, Vitor. Vitor está aí lendo. Qual livro, Vitor? Nada a Perder 2. Uma boa escolha, hein? Aqui tem a biblioteca da FJU. Você pode vir aqui, pegar o seu livro, sentar ali naquele ambiente, como o Vitor está sentado, lendo o livro. Então, todos os dias você pode vir aqui ler a Central FJU. Se você quer saber os horários, entra no Google, dá um Google aí, Central FJU Templo de Salomão. Vamos lá. Vamos no primeiro andar aqui. Você vai conhecer agora o primeiro andar aqui da Central FJU. Aqui nós temos a sala de dança para você que gosta de balé, de hip hop. Aqui nós temos oficinas que acontecem semanalmente. Se você quer mais informações, você pode entrar em contato com o site que aparece logo aqui abaixo. Aqui é um painel muito legal, muito legal. Quem avisa, amigo é. Qual o nosso melhor amigo? Não é Deus? E Ele nos deu a direção. Vamos ler alguns aqui? Coloque Deus sempre no topo. Deus sempre em primeiro lugar. Não idolatre coisas ou pessoas. E eu vou parar no terceiro, hein? Santifique o nome de Deus. Nós vamos mostrar mais um pouquinho aqui para você. Estamos chegando aqui na sala de aula. Aqui é a sala de aula da Central FJU. Coloca lá, dá um close lá. Central FJU do Templo de Salomão. E aqui, se você vir, você pode fazer a sua inscrição, participar aqui das aulas de dança. Aqui é a sala de aula. Tá apagado aqui porque não está tendo aula agora, mas aqui é a sala de aula. Então aqui nós temos curso de inglês, francês, espanhol e alemão. E aqui é a sala da banda FJU. Não vou entrar aqui hoje no estúdio, não vou entrar. Depois a gente mostra, quem sabe na segunda-feira, né? Então fique ligadinho na live. Ali, ó, nós teremos um novo estúdio. É, o novo estúdio da Live FJU que vai arrebentar. Então, eu prometo, hein? Segunda-feira vou voltar aqui a partir das 16 horas na TV Templo, simultaneamente YouTube, Facebook, Força Jovem Universal, Instagram, Oficial FJU. Se você quer conhecer o estúdio da live, então não perca, segunda-feira a partir das 16 horas. Nossa live vai ficando por aqui. Segunda tem também a história do Arthur, que estará conosco aqui na Central. Tchau, tchau, até a próxima! Meu nome é Eduardo, eu tenho 23 anos, sou de São Paulo, da Zona Norte. Eu vim de uma família humilde, né? Eu cresci apenas eu, minha mãe e a minha irmã. E a gente também era frequentante de uma denominação. A gente participava da Igreja Católica. E aí, do outro lado, eu tinha a minha família por parte de pai, que é a minha avó e a minha tia. E elas são da Igreja Universal. Então, uma vez ou outra, elas me convidavam para participar das reuniões. Aí um dia eu aceitei, né, para poder deixar elas felizes. E quando eu aceitei, eu fui logo num encontro de jovens. Era um sábado, a minha tia me levou. E ali no encontro de jovens eu vi um mundo totalmente diferente do que eu conhecia. Aí eu fui pegando o filme, participando. E aí também os jovens começaram a contar comigo, né. Da mesma forma eu fui me dando a todo momento. E a minha mãe cada vez mais no meu pé. E aí começou a ter uma perseguição dentro de casa muito forte. Que assim, eu não sabia como lidar. Aos poucos eu fui deixando de ir numa reunião, aos poucos eu não ia mais no Força Jovem, aos poucos eu não ia mais no evento. E aí chegou um dia que eu queria ir na reunião, e aí eu falei, não, vou ir pra reunião. Cheguei a me arrumar e minha mãe falou, não, você não vai. Se você for, você vai levar, você vai apanhar. Aí eu falei, quer saber? Eu já não vou mais. Eu só precisava disso, né? Então eu consegui pegar essa desculpa. E ali nisso foi o meu ponto-chave para poder sair. E aí eu comecei a conhecer o mundo cada vez mais.
Fui para as bebidas, comecei a beber muito jovem, né? Com 15 anos eu já estava me afundando na bebida. Aí veio narguilé, maconha, no meio da bagunça ali, fui conhecendo a bala. E eu fui cada vez mais pro fundo de poço. Então, foi muito rápido a minha mudança para pior. Porque no mesmo tempo que eu ia me afundando, o vazio também veio. E aí eu até me recordo que um final de semana o pessoal se juntou para ir pro baile funk. Eu falei, não, eu vou. Chegamos, era bem cedo ainda, né? 8h30, 9 horas da noite. Tava começando ainda, a gente foi bebendo, foi ficando naquele momento ali a noite inteira. E quando chegou de manhã, a polícia foi invadir a favela para poder acabar com o baile funk. E aí começou aquele alvoroço, né? Aquela muvuca, aquele corre-corre. E nessa do corre-corre tinha um rapaz que estava do meu lado, que ele pegou uma garrafa de uísque e jogou no policial a garrafa. E aí ele olhou para trás. Nessa que ele olhou para trás, o rapaz estava atrás de mim. Então nessa que ele estava atrás de mim, ele achou que foi eu. Aí ele pegou a arma para poder começar a atirar na gente. Nessa que ele começou a atirar, eu saí correndo, nem olhar para trás, porque eu sabia que aquele dia ali ia ser o meu fim. Se eu ficasse ali, eu já não estaria aqui hoje, porque tudo aconteceu certamente para isso, para eu poder perder a minha vida. Só que aí o vazio foi pulando mais alto, foi falando cada vez mais. Mas por eu não ter aguentado e eu ter saído, eu também ficava com vergonha. Falei, poxa, olha a situação que eu tô hoje, a ponto de que eu não conseguia nem fazer mais uma oração para falar com Deus. Eu tinha vergonha de falar com Deus, porque eu me afastei e eu fiz muita coisa errada. Eu me culpava. E ali eu não tinha força para voltar. Eu não achava que eu era capaz de ter uma segunda chance. Veio a pandemia e fechou tudo. E aí nessa que fechou tudo, teve o lockdown, ninguém podia sair pra rua. E a igreja do meu bairro, que foi onde eu tinha começado, eles estavam fazendo culto online. E aí eu ficava resistindo para poder ir, porque eu tinha muita vergonha, não participava. Assim que voltou as primeiras reuniões presenciais, não tinha saída, né? Mas eu entendi que eu não podia continuar daquela forma. O pastor foi falando, ele foi dando uma palavra que entrou em mim, foi instantâneo. Ele falou, se você morresse hoje, para onde que ia a sua alma? Aí eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso de uma ajuda. Só que eu não podia fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu vou focar em Deus, eu vou focar no Espírito Santo. E ali eu fui largando tudo. As amizades, fui largando as festas, bebidas, baladas, fui deixando tudo e fui focando apenas em Deus. E aí quando eu subi no altar, eu deixei meu 100%, eu desci, ali eu tive a certeza que Deus, Ele estava comigo. O Espírito Santo, Ele veio de sobre mim. A força que eu não tinha, eu passei a ter. Pela primeira vez eu pude ter paz. E hoje, o Eduardo não precisa depender da atenção das pessoas. Eu só preciso depender da atenção de Deus. Estamos mais juntos do que nunca.